pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para o vídeo de correção da semana 2 do PET de Matemática do terceiro ano, é o PET volume 3. Eu já inicio pedindo a você que se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo. Nessa semana 2 do PET do terceiro ano, nós vamos trabalhar com o estudo de funções. A questão número 1 diz para observar o panorama a seguir e responder o que se pede. Então, nós temos aí uma função representada através de um código. Nós temos o gráfico da função e a expressão dessa função, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. A letra A pede a lei de formação da função, que é justamente a expressão. Então, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 é a lei de formação da nossa função. A letra B pede para que a gente escreva o domínio, o contradomínio e a imagem da função. No caso do domínio, a gente tem ele aqui no eixo do x, e representa, portanto, os valores que o x pode assumir. Então, a gente percebe aqui pelo gráfico que o domínio da função ele está nos números reais. Então, o x ele pode assumir qualquer valor real. Assim como o contradomínio, que vai estar aqui no nosso eixo do y, né? Então, toda função de a em b, o b é o nosso contradomínio. No caso, ele também está aí no conjunto dos números reais. No caso da imagem, ela vai ser os valores que o y pode assumir aí nessa função. Então, os valores que o y pode assumir, né, a imagem, ela vai ser aí, vai estar, né, entre esse intervalo aqui, olha, um pouco acima do zero, ele não chega a assumir zero em nenhum ponto aqui, observando o gráfico, e chega no seu ponto de máximo a 1. Então, a gente vai ter esse intervalo aí entre 0 e 1, sendo que o zero não entra, ele não assume esse valor de zero. Então, nós temos o domínio definido em R, no conjunto dos números reais, o contradomínio da função também em R, e a imagem ela vai ser o y pertencente aos reais, tal que o zero é menor que y, que é menor ou igual a 1. Então, tá aí o nosso domínio, contradomínio e a imagem. A letra C pede para completar a tabela que é mostrada, né, com os valores correspondentes de y, né, que é igual a f de x. Então, eu trouxe a tabela aqui completa, né, para a gente não ter que tomar tanto tempo assim no vídeo, não ter um vídeo tão longo, mas eu vou demonstrar para vocês como a gente faz para encontrar esses valores. A gente vai substituir os valores de x na função. Traz aqui alguns valores grandes, então é preciso aí o uso da calculadora para auxiliar, né, para encontrar esses valores, mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de como a gente encontra isso. Vou pegar um valor mais razoável, vou pegar o f de x igual a 3, considerando x igual a 3. Então, olha, o que seria o f de 3? Ele é 1 sobre 3 ao quadrado mais 1. Então, calcular o f de cada um desses valores de x é substituir o x pelo valor que foi dado aqui na tabela. No caso do f de 3, a gente tem aí 1 sobre 9, que é 3 ao quadrado, mais 1. Então, nós vamos ter o f de 3 igual a 1 sobre 10. E dividindo o valor aí, a gente chega em 0,1, um décimo. Vocês percebam que no caso dos valores negativos, a gente vai ter o mesmo valor para y. Olha o caso do f de menos 3. O f de menos 3, ele também vai dar um décimo, porque a gente vai ter 1 sobre menos 3 ao quadrado mais 1. Como a gente tem o valor de x aí elevado ao quadrado, todos os resultados serão positivos, né? Porque mesmo quando o número é negativo, se ele é elevado ao expoente par, né, está elevado ao quadrado, o seu resultado ele é positivo. Então, o f de menos 3, olha, ele também vai ser 1 sobre 9 mais 1, ou seja, 1 décimo, né? Então, vocês percebam aí que mesmo no caso dos valores negativos para x, a gente tem valores positivos para o y. E assim a gente faz com todos esses números, né? O f do 1000, ele vai ser 1 sobre 1000 ao quadrado mais 1. Né? Então, a gente vai ter valores maiores, né? Vai dar 1 dividido por 1.000.001. E aqui na tabela eu coloquei os valores aí para vocês, alguns aproximados, né? Obviamente. Eu vou dar um zoom aqui na tabela para que vocês possam aí conferir os seus resultados. Portanto, essa aqui é a resolução
da letra C, né? Para a gente completar aí a nossa tabela da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. A letra D diz que dado x igual a 0,001, qual é o valor do y, né? Qual é o valor que a função assume? Então, a gente vai substituir esse valor de x na função. Então, nesse caso, y, ou f de x, né, para o x valendo 0,001, vai ser 1 sobre 0,001 ao quadrado mais 1. Resolvendo isso aqui, nós teremos 1, né, y igual a 1 sobre 0,00001 mais 1. E aqui, já somando, a gente tem o 1 dividido por 1,00001. São 5 zeros aqui. Fazendo a divisão, a gente vai chegar aí no resultado de 0,99999. Então, tá aí a resposta da letra D. No caso da letra E, diz que temos y igual a 1,82 para quais valores de x? Nesse caso, eu já não vou substituir o valor de x, eu vou igualar a função a 1 sobre 82, né? Então, quer saber para qual valor de x a função assume aí esse valor de 1,82. Então, vamos igualar a nossa função, aqui já na letra E, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Vamos igualar o resultado aí, que é 1 sobre 82. Multiplicando cruzado, né? Nós vamos ter aqui, ó, que x ao quadrado mais 1, multiplicando por 1 é o próprio x ao quadrado mais 1, é igual a 82. Isso nos dá uma equação incompleta do segundo grau, né? Eu vou passar 1 para o segundo membro, invertendo a operação. Então, x ao quadrado é igual a 82 menos 1. O x ao quadrado vai ser igual a 81. E o valor de x é mais ou menos a raiz de 81. Portanto, nós temos aí 9 ou menos 9 como sendo os valores de x para os quais a função vale 1 sobre 82. A letra F, ela também dá valores de y, né? E pede aí para a gente determinar para quais valores de x a função assume tais valores. Então, nós temos aqui no caso, olha, y igual a 0,1. Quanto vale x nesse caso? Este resultado aqui nós já encontramos. Olhando aqui na tabela, a gente percebe, olha, que quando x vale 3 ou menos 3, a função assume esse valor de 0,1. Então, aqui nós já temos a primeira resposta como sendo mais ou menos 3, né? Então, quando a função é 0,1, nós temos 3 e menos 3 aí para os valores de x. No outro caso, pede para a gente calcular quando o y vale 0,9. Então, nós vamos igualar a função a 0,9. Aqui, só para a gente facilitar um pouco a operação, eu vou usar, né, o 9 décimos aí na forma de fração. Então, a gente vai ter que 1 sobre x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 9 décimos. É claro que dá para resolver também aí com a forma decimal, né? Mas aí vai dar uma continha um pouquinho mais complicada, que eu acredito que seja mais simples a gente conseguir chegar a esse resultado. Então, aqui nós vamos ter 9, que multiplica o x ao quadrado mais 1. Então, vamos lembrar que o 9 tem que multiplicar com o x ao quadrado e também com o 1. Então, nós vamos ter 9x ao quadrado mais 9. Isso aí igual a 10, também uma equaçãozinha incompleta do segundo grau. Então, 9x ao quadrado vai ser 10 menos 9. O 9x ao quadrado vai ser igual a 1. E o x ao quadrado vai ser igual a 1 nono. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente vai encontrar a raiz quadrada aí, né? Então, eu vou ter que x, vou aqui embaixo, para não pegar muito espaço. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 nono. Isso vai ser mais ou menos 1/3. Então, a gente pode colocar aqui, né, que quando x vale 0,9, a gente tem 1 sobre 3 e menos 1 sobre 3. Se quiser colocar na forma decimal também, tá ok. Isso daria mais ou menos 0,33 aí aproximadamente, né, dando uma arredondada. Continuando na letra F, qual ou quais são os valores de x, né, para qual a função vale 2. Então, vamos igualar a 2 e descobrir. Então, nós temos 1 sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso igual a 2, ou 2 sobre 1, que é a mesma coisa, né?
Então, nós vamos ter 2 que multiplica x ao quadrado mais 1, isso vai dar 2x ao quadrado mais 2, que vai ser igual a 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Então, 2x ao quadrado vai ser igual a 1 menos 2, ele tem que passar para o segundo membro invertendo a operação. O 2x ao quadrado vai dar menos 1 e o x ao quadrado vai ser igual a menos 1 meio. Aqui a gente já percebe, olha, que não vai existir, né? O x deveria ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 meio. E isso aqui, no conjunto dos números reais, não existe, né? Não é possível a gente definir a raiz quadrada de um número negativo, porque todo número negativo a gente já viu aí, nessa mesma questão, que qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele dá um número positivo, né? Então, não é possível ter um número vezes ele mesmo que dá um resultado negativo. Portanto, nessa função aqui, não existem valores de x para qual a função, o y, valha 2. A questão número 2, considerando o seguinte gráfico de uma função definida por partes, responda. Quer saber a lei de formação, né? A lei da função y igual a f de x para o intervalo entre 0 e 4 e também para o intervalo entre 4 e 7, né? Então, a gente tem aqui no primeiro caso, olha, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Então, nós estamos falando deste primeiro intervalo aqui, ó, nesse espaço. A gente vê que a gente tem uma função aqui crescente e o que a gente vai observar aqui no gráfico? Para cada valor de x, eu tenho um valor correspondente em y, correto? Então, quando eu olho aqui para 0, olha, ele vale 0 para x, também vale 0 para y. No 2, ele vale 2 para x, ele também vale 2 para y. No 4, ele vale 4 para x, também vale 4 para y. Então, nesse intervalo aqui, a gente vê que a lei de formação, o f de x é igual a x. Ou pode colocar também que y é igual a x. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos dizer que o f de x, ou o y, é igual a x. O segundo ponto aí que quer ser observado é vindo do 4 até o 7, que está bem aqui, né? Entre o 6 e o 8. O que acontece nesse espaço aqui? Nós temos que neste intervalo a função ela é constante. A gente tem uma reta aqui paralela ao eixo do x. E o que acontece nesse ponto? Para qualquer valor que a gente coloque aqui no x, ou por 5, por exemplo, olha, o valor no y é 4, né? Então, 6 e 4, 5 e 4, 4 e 4, 7 e 4. Então, é um trecho onde a função é constante. Então, nesse caso aqui, a lei de formação, a gente pode dizer, né, a fórmula, né, a lei dessa função é f de x igual a 4. Vamos para a próxima, acho que tem uma letra B aqui. A letra B quer saber qual é a imagem da função. A gente vai observar o gráfico aqui um pouco mais nítido. A gente percebe, a gente vê que a imagem, né, são os valores que o y pode assumir. O que a gente percebe? Olha, quando a gente tem aqui o ponto 0 e 0, o 0 aqui é uma imagem, né? 2 e 2, esse 2 aqui é uma imagem, o 1. Então, a gente percebe, olha, que o intervalo no qual é possível encontrar a imagem de y, ele vai de 0 até 8. Por quê? 8 é o máximo que essa função chega, é o maior ponto aqui, olha, que ela atinge, né? Observando aqui no eixo do y. Então, a gente tem o menor valor possível aqui, seria o 0 para a imagem, e a maior seria 8. Então, nós vamos definir aqui a imagem, né? A imagem aí da função, sendo esse intervalo, eu vou dizer que é o y pertencente aos reais, tal que o 0 é menor ou igual a y, né? Ele pode ser 0, que é menor ou igual a 8. Então, é a imagem da função. A letra C pede para determinar o f de 14, depois o f do f de 14, depois o f do f do f de 14. Vamos começar pelo f de 14 então, né? Olhando novamente para o gráfico, olha, o 14 está aqui, né? O valor de x, 14 está bem aqui. E a gente vê que o f dele, olha, está bem aqui, que vai ser o 6. A gente observa isso aqui no gráfico. Então, vou colocar aqui, olha, que o f de 14 é 6. Aí depois,
Então, fizemos o primeiro aqui. Vou destacar, vou fazer um de cada cor para ver se a gente não se confunde. Então, tá aqui o primeiro. Na sequência, pede para calcular o f do f de 14. Como nós achamos que o f de 14 é 6, então isso aqui vai corresponder a dizer que nós estamos procurando o f de 6, que é justamente o f de 14. Estamos substituindo isso aqui pelo valor que nós encontramos aqui ao calcular o f de 14. Olhando novamente para o gráfico, que está o 6, a gente percebe que o f de 6 é 4, né? Então, o f de 6, que é a mesma coisa que o f do f de 14, vale 4. E aí, por fim, a gente vai calcular o f do f de 14. Isso aqui a gente já calculou e viu que vale 4. Então, aqui nessa terceira equivale a calcular o f de 4. Olhando aqui novamente para a função, o f de 4 é 4 também. Então, a resposta aqui é 4. Ok? A letra D. Quantos elementos tem esse conjunto? A igual a 10, f de 10, f do f de 10, f do f de 10, reticências. Essas reticências aqui, elas já indicam que são infinitos, né? É um conjunto infinito. Então, a gente pode responder que são infinitos elementos, né? Não perguntou quais, né? Mas a gente tem o 10, você pode calcular o f de 10. A gente pode vir aqui, olha o f de 10. Ele está bem aqui, ele vale 6. A gente, inclusive, tinha calculado ele lá no outro exercício, né? Então, esse aqui vale 6. Aqui vai ser o f do f de 10. Isso vai ser 6, né? Então, vamos ver aqui, ó. O f de 6 vale 4. E a gente pode ir substituindo, né? Embora não seja isso que tenha sido pedido, né? Então, o f aqui de 6 equivaleria a 4. Aqui corresponderia a encontrar o f de 4. Vamos olhar aqui na função. Também é 4. Mas o que a gente vê aí é que nós temos infinitos elementos indicados aí por essas reticências, né? A letra E quer saber para que valores de... Acho que valores de x, né? Que colocou de que valores... Para que valores de se tem y igual, tal. Então, certamente são para quais valores de x. A gente tem a função valendo 5. Aí a gente vai analisar o gráfico para responder essa questão, ok? Então, quando a gente tem falando do y valendo 5, a gente está falando dele aqui, né? Ó, bem nessa linha aqui. Então, vindo para a função, a gente vai ter um ponto aqui. Então, ó, vai estar mais ou menos entre o 6 e o 8, né? A gente vai procurar alguns valores aproximados aqui, né? Então, a gente vai ter aqui um 7,5 aproximadamente, talvez um pouco para mais, né? Mas 7,5, entre o 7 e o 8, aliás, né? Acho que eu falei entre 6 e 8. Não, vai estar aqui nesse quadrinho, na metade aqui, entre 7 e 8, a gente vai colocar 7,5. Aí, continuando nessa linha do 5 aqui, olha, a gente vem aqui para o próximo. Então, vai estar entre 10 e 11. Então, a gente vai ter aqui 10,5. Vamos ter aqui também, aqui na central aqui, né? Entre 13 e 14. Então, a gente vai ter aí 13,5. E também vamos ter aqui, olha, entre o 14 e o 15, né? Então, mais ou menos posicionado aí no meio. Então, vamos colocar também 14,5. Então, a gente vai ter y igual a 5, né? Para esses valores de x aí. 7,5, 10,5, 13,5, 14,5. Olhando pelo gráfico ali, está aproximadamente aí dentro desses valores, ok? A letra F, para quantos valores de x se tem o f de x ou y, né, igual a 4? Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico. Então, aqui a gente está falando dos valores de x, né, para a função igual a 4. Então, você tem essa sequência aqui, olha, a gente pensando em números inteiros, né, em números naturais aqui. A gente teria o 4, aqui o 5, o 6, o 8. A gente tem aqui também o 11, né? Aqui tá bem na linha do 13. E aqui aproximando aqui do 15, mais ou menos. Então, se a gente fosse pensar em números
naturais, né? Só esses números que aparecem aqui na reta. Mas no conjunto dos números reais, nós temos só entre o 4 e o 5 infinitos números, né? Para a gente ter uma noção. Então, no conjunto dos números reais, nós temos infinitos valores de x para os quais a função vale 4. Se a gente for pensar em nível de conjunto dos números naturais, nós temos esses valores aqui. O Pet não deixou claro, né, em qual conjunto a gente está falando. Então, a gente poderia responder, né, infinitos valores de x no conjunto R, né, dos números reais, ou os valores 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 15, considerando aí o conjunto dos números naturais. Então, são duas opções aí de resposta que a gente pode ter, sempre especificando aí de qual conjunto a gente está falando, né? A próxima pergunta, quantas raízes tem essa função? Aí ainda fala, raiz é todo valor de x, tal que y, né, igual a f de x, é igual a zero. Então, aqui pelo gráfico, a gente vai perceber que temos uma raiz, né? Aqui, olha, o gráfico ele vai cortar aqui o eixo do x no 16, é justamente onde é a raiz, né? Então, nós temos 16, acontece, aliás, mas só não, duas, né? A gente tem o zero aqui também. Então, olha, quando o x vale zero, a função vale zero, é uma raiz. E quando o x vale 16, também. Então, nós temos aí duas raízes, né? Dois valores de x para os quais a função vale zero. Então, o 0 e o 16. Aí, a última, na questão número 2, pergunta qual é o valor de y para o qual só existe um x, tal que y é igual a f de x. Então, a gente vai observar que isso acontece bem aqui, olha. Nesse ponto máximo que a nossa função vai chegar, no qual y vale 8, né? Isso aqui acontece, olha, a gente seguindo aqui no gráfico, quando o x vale 9. Então, é a resposta aí da questão. Vamos voltar lá para a gente completar. Então, o valor de y pedido aqui é y igual a 8, né? Quando o y é igual a 8, o x ele só assume um valor, né? Só existe um valor para ele, que é o 9, como a gente viu lá no gráfico. Vamos para a próxima questão. A número 3 quer saber qual é o domínio da função, né? F de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 18x menos 40. Como nós temos aqui, né, essa função, esses valores de x aqui no denominador, e a gente sabe, quando a gente está falando de fração, não existe denominador zero, nós temos aqui que antes de definir aí esse domínio, a gente eliminar os valores de x que podem transformar isso aqui, olha, em zero, né? Então, é uma condição de existência aí para qualquer fração, né? O denominador não é zero. Então, nós vamos ter que achar os valores de x. Então, x ao quadrado menos 18x menos 40, nós vamos ter que achar os valores que dá zero. Porque esses valores não poderão estar aqui, eles não podem ser valores de x, porque se forem, não vai existir essa função. Então, nós vamos achar aqui, né? A gente vai achar através de delta e o Bhaskara, para quais valores de x esta equação do segundo grau é zero e esses valores estarão fora do domínio, né? Eu quero encontrar os valores de x, os valores que não tornam isso aqui zero, né? Então, os valores da função diferente de zero, esses vão ser o domínio, ok? Então, vamos lá. Lembrando aqui, olha, o a aqui vale 1, lembra os coeficientes, o b menos 18 e o c menos 40. A gente achando delta, a fórmula b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos ter um delta aqui, olha, menos 18 ao quadrado, mais 4 vezes 1 vezes menos 40. Então, vocês vão efetuar aí, né, a gente efetuando a resolução disso aqui, a gente chega no resultado aí de 484. Esse é o valor do delta. Então, jogando aí na nossa fórmula de Bhaskara, né, a fórmula resolutiva, nós vamos ter que x vai ser igual, olha, menos b e o b é negativo, menos com menos dá mais, então isso aqui dá 18. Mais ou menos a raiz do 484, tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, nosso x aqui vai ser 18, mais ou menos 22, que é a raiz do 484, sobre 2. Então, vamos ter, olha, o x1,
Vamos fazer a soma. Então, 18 mais 22 sobre 2. Isso aqui vai dar 40 sobre 2, né? Vou pegar mais um espacinho aqui. Então, aqui a gente acha 20. Lembrando que esse valor de 20 é um dos valores que o x não pode assumir, porque ele vai zerar aqui esse nosso denominador. O segundo valor aí que não pode, né, que o x não pode assumir, nós vamos fazer 18 menos o 22, tudo isso dividido por 2. Isso vai dar menos 4 sobre 2 e menos 2. Então, aqui na nossa função, olha, o x ele tem que ser diferente do 20 e ele também tem que ser diferente de menos 2. Exceto esses dois valores, ele pode assumir qualquer outro valor real. Então, nós vamos ter que o domínio aqui da função, olha, o domínio do f vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de menos 2 e x é diferente de 20. Então, tá aqui a nossa resposta da questão número 3, é o domínio da nossa função. O x ele pode assumir qualquer valor real que não seja menos 2 e nem o 20. Número 4, considere essa função com o seu gráfico. Então, a gente tem aqui a função f de x, ela é definida pela raiz cúbica de x. Acho que não está muito legível. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o f de x vai ser a raiz cúbica de x. E aí, quer saber que valores de x essa função aceita. Então, a gente tem aqui o gráfico, né? Essa curva aqui azul, passa aqui, olha, por valores negativos, positivos. E o que a gente percebe é que o x aqui ele pode assumir qualquer valor, né? Qualquer valor real. Por quê? Se a gente tivesse, por exemplo, uma raiz quadrada, né, de um x, a gente sabe que valores negativos não poderiam, não existiriam. No caso da raiz cúbica, não existe essa condição, né? É possível extrair a raiz cúbica de valores negativos. A raiz cúbica de menos 8, por exemplo, né? A gente fosse calcular aqui, ó, ela seria menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai resultar no resultado positivo, vai dar, né, o resultado positivo. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, não existe uma restrição aqui nesse caso e, portanto, o x, pode assumir qualquer valor real. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. E com isso eu encerro aqui a segunda semana de correções. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Alguma coisa aí que vocês tenham percebido, que vocês tenham alguma dúvida ou tenham uma visão diferente, deixa nos comentários que eu sempre vou analisar o que vocês deixarem aí. Então, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente se encontra na semana de correção 3. Forte abraço!